Certamente vai para todo mundo, né? Com certeza. Boa noite, gente. Vivi, Marta, Itamar, boa noite. Boa noite, Davi, Júlio, os demais amigos que estão chegando para a nossa reunião. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite. Oi, Fábio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, seu Toninho. Boa noite, Dona Lúcia. Já cantaram parabéns para o Márcio, já? Já estamos falando. O pessoal vai entrando e vai cumprimentando, né, Márcio? Já comemos até o... É, isso aí. Pois é, seu Toninho. Eu meio que me convidei para ir assistir o Evangelho na casa dele lá, tal, comer um bolinho, mas ele deixou sem resposta. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, bem, você? Raquel, boa noite. Boa noite, pessoal. Que alegria, né? Poder colaborar com todo mundo, né? Agora entrou meu som. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Telefone novo, é complicado. Esse é aniversário do Rogério ontem também, viu? O aniversário foi dia 3, né? Foi? Foi ontem. Isso mesmo. O Rogério não está aqui com a gente hoje, ele não deixou um abraço, ele não vai poder participar hoje. Mas ontem foi aniversário dele também. Em novembro temos um monte de amigo aí. Nada de bolo, né, Antônio? Bolo que é bom nada, hein? É só lelê, nada disso. Boa noite a todos os irmãos que estão chegando agora. João, Fátima, Marilis, boa noite. Boa noite a todos os mais irmãos chegando. Isso, pessoal, agora a maioria já está aqui. Nós vamos iniciar a nossa reunião. Então, vou pedir, por favor, que verifiquem o som para deixar desligadinho. E a gente tem algum microfone ainda ligado. Márcio, acho que é o seu. Então, vamos lá. Lembrando da água também para fluidificar. Então, vamos começar a nossa reunião do Evangelho. João, podemos iniciar. Prezadas irmãs e irmãos, é com muita alegria, né? Como sempre, essa alegria do Evangelho, o nosso reencontro virtual, com os corações todos entrelaçados nesse amor ao Cristo divino, que tanto nos ensina, nos liberta das nossas mazelas, da nossa ignorância. Então, essa é a verdadeira salvação. Então, com essa alegria, estava pensando aqui agora, quanto tempo já nós estamos aqui reunindo, né? Estamos próximos de um final do ano, quase nos libertando totalmente dessa pandemia. Então, muitas coisas boas nos esperam aí, a partir de agora, se Deus quiser. Quer dizer, muitas já aconteceram, mas vão acontecer mais ainda, né? Então, que Jesus nos abençoe, que nos ilumine, e vamos preparar a nossa reunião com a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, que nosso irmão Toninho vai ler. Boa noite a todos, a alegria de sempre, né? E nós estamos recebendo a oportunidade de divulgar o Evangelho de Jesus em pleno século XXI, onde muitos ainda
não conseguiram assimilar essa bênção que o Espiritismo nos trouxe, né? Então, muita paz a todos, um abraço aos aniversariantes do mês, né? E hoje, o Márcio, nessa alegria. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, a lição Boas Obras. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16. É sempre uma bênção, né? Nós temos esse registro de que Jesus pronunciou essas palavras para nós. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Emmanuel comenta: brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras, pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois,
ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Essa belíssima página é do nosso querido Emmanuel, pela psicografia do nosso Cisco, o nosso Chico Xavier, trazendo para a humanidade, né? Essa página belíssima que está sendo a abertura do nosso Evangelho de hoje. E assim, iniciamos a nossa reunião com a prece que o Ricardo vai proferir para nós. Queridos irmãos, vamos serenar nossos pensamentos, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus e a todos os espíritos de luz que se façam presentes, por mais essa bendita oportunidade de nos reencontrarmos com o Mestre, reencontrarmos com o seu Evangelho. Vamos agradecer pelos nossos corpos físicos, pela nossa família, pelo nosso alimento, tanto do corpo físico quanto do espiritual, pelos nossos trabalhos, pelos nossos lares, pela semana que vamos caminhando, por todos os desafios, encontros e desencontros que esse dia nos trouxe, que afinal são todos aprendizados. Gratidão, Pai, por todas essas bênçãos que nos alcançam, mas, acima de tudo, gratidão por estarmos aqui reunidos, desfrutando dessa luz maravilhosa que é o seu Evangelho. Rogamos, Pai, que derrame essa luz também a todos os irmãos que aqui não podem estar conosco, mas que distante recebem as nossas vibrações, a sua vibração, Mestre Jesus. Rogamos, Pai, rogamos a todos os espíritos de luz que levem as suas bênçãos, através da misericórdia divina, a todos os irmãos que se encontram nos vales dos suicidas, nas regiões umbralinas mais baixas, que eles possam ser resgatados, ser amparados, ser instruídos. Leva, Pai, todas as suas bênçãos aos lares destruídos, às nações que se encontram em conflitos, a todos os governantes que nesse momento passam por decisões difíceis. Que a misericórdia divina e o Mestre Jesus traga a esses irmãos, através dos seus enviados, as orientações necessárias para as decisões acertadas. Rogamos, Pai, que derrame sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre todos os irmãos que distante, a sua luz, para que possamos desfrutar desse banquete que é o seu Evangelho, possamos nos abastecer de orientações e possamos seguir junto de Ti, fazendo o nosso melhor com aqueles que podemos. É com a sua permissão e dos Espíritos protetores que pedimos licença para mais esse abençoado Evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, um espírito Emprego da Fortuna, item 13. Fénelon, Alger, 1860. O homem, sendo depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhes serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para sua satisfação pessoal. Ao contrário,
O emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício, que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Porém, do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degreda. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó, vós ricos, que a empregardes segundo a vontade do Senhor. Vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja, e tereis nesta vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó, bom e fiel servo, entrai no gozo de vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhadores que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente, para benefício geral. A todos os que podem dar, pouco a pouco, direi, portanto, dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. E a pergunta de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 9, Lei de Igualdade. Dentro do item, desigualdade das riquezas, desigualdades sociais. Kardec pergunta aos espíritos na questão de número 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? A resposta dos espíritos: não. Ela é a obra do homem e não a de Deus. Kardec novamente pergunta: essa desigualdade desaparecerá um dia? E a resposta dos espíritos: de eterno não há senão as leis de Deus. Não a vedes se apagar pouco a pouco cada dia? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se examinarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito, que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Prezadas irmãs e irmãos, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários, José? Muita paz a todos. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos, né, para mais uma lição do Evangelho, para refletirmos, né, nessas orientações que nós recebemos.
para que possamos gradativamente, né, irmos nos melhorando, a fim de sermos amanhã os trabalhadores fiéis, né, da implantação do reino de Jesus aqui na Terra. E essa lição emprego da fortuna, essa lição de Fenelon, né, nos faz lembrar de uma outra passagem do Evangelho que fala da nossa observação dos defeitos alheios, né? A gente não vê o defeito dos outros, aliás, a gente vê os defeitos dos outros e acabamos não vendo o nosso, né? Essa questão aqui de depositário da fortuna, às vezes a gente pensa isso também, né? A gente fica pensando, puxa vida, então quando fala da riqueza, do emprego da fortuna, né? A gente fica lembrando daqueles que são afortunados, aqueles ricos, muito ricos, né? E fica pensando o que eles poderiam fazer, o que eles deveriam fazer, né? As coisas que eles fazem errada, né? Ponto. Esquecemos da nossa fortuna, né? Que somos afortunados. Quantas fortunas nós possuímos, né? E acabamos não empregando essa fortuna de conformidade com as leis do Evangelho. Simplesmente, às vezes, por perdermos tempo em querermos observar a fortuna dos outros. Nós poderemos não ter a mesma fortuna dos outros, mas temos outras fortunas. Temos a fortuna da nossa palavra, da nossa voz, das nossas pernas, das nossas mãos, né? Temos a fortuna da nossa inteligência. Nós paramos para pensar o quanto nós podemos fazer por isso? Evidentemente que aqueles que possuem mais, né? Antigamente a gente achava que eles eram privilegiados. Hoje, né, com o entendimento da doutrina espírita, nós entendemos que eles são de maior, têm mais responsabilidade, talvez, que nós, né? E que receberam nessa oportunidade, nessa encarnação, né, receberam a capacidade da administração dessa riqueza, mas que somente o Evangelho consegue nos dar as diretrizes de como vivenciar, de como administrar essa riqueza de conformidade com o Evangelho. Então, tendo entendimento, né, mesmo executando um grande trabalho, né, proporcionando muitas oportunidades de trabalho, como o Fenelon coloca aqui para nós, né, que seria o melhor emprego da fortuna, segundo o Evangelho, né? Então, nós vemos aqui que tem uma outra observação interessante aqui, que quando Jesus proferiu essas orientações, não existia esse progresso industrial, comercial que existe nos tempos atuais. Essa necessidade de emprego, né? Está diminuindo já esses empregos, mas ainda tem muitos, né? E que ele vem, né, o Evangelho sempre atual, né? Então, ele serve para definir todas as situações de todas as épocas. Então, hoje parece que ele foi escrito, né, foi trazido essa lição aqui para o tempo atual, e não foi lá para trás. Mas parece que ele se tornou mais atual ainda, hoje, diante de todo esse progresso material que nós estamos assistindo, né? Então, quanto nós podemos fazer, né? o quanto nós podemos contribuir quando estamos de conformidade, quando estamos conscientes, quando estamos informados das orientações do Evangelho. Então, nós precisamos parar um pouquinho e refletir em tudo isso. Então, estamos na administração da fortuna, né? Estamos proporcionando emprego. Então, quantos problemas que envolvem a nossa vida, né? Relacionamentos com os funcionários. Como é que nós vamos solucionar esses problemas, esses conflitos? Nós temos que buscar dentro do Evangelho também, né, as orientações para essa administração. E se nós deixarmos por nossa conta, por nossa capacidade, por nosso entendimento, nós sabemos que a decisão não é muito correta.
fazendo a comparação com as orientações do Evangelho, evidentemente. Mas precisamos começar a pensar em tudo isso, né? Então, essa consciência, né, de que nada é nosso, tudo é para o trabalho em prol da humanidade. Evidentemente que nós podemos usufruir de tudo que nós possuímos, né? Não levar uma vida melhor, sem dúvida nenhuma, as facilidades que a fortuna nos proporciona, mas que a responsabilidade nossa é grande. Então nós temos que ter essa consciência, né? Que possam todos os administradores das grandes fortunas, né, receberem essa orientação, terem essa noção, né, para se conscientizarem e proporcionar tudo aquilo que o mundo necessita, né? Então, imaginemos uma consciência mais ampla desses administradores, né, potenciais. O que seria do mundo, né? Como que nós estaríamos vivendo, né? Porque existe a administração da riqueza, a administração da fortuna, emprego da fortuna, mas de conformidade com os interesses individuais, né? E que acaba provocando, muitas vezes, situações que não são benéficas e que, às vezes, podem trazer até conflitos, misérias, né? Então, o quanto o Evangelho nos auxilia nesse sentido, né? Que nós possamos ter essa consciência e orar por aqueles que não têm essa mesma compreensão, esse mesmo entendimento, né? Para que, dentro em breve, o mundo realmente se transforme nesse mundo de paz que somente as orientações do Evangelho nos proporcionam. Que eles nos abençoe a todos. Que assim seja. Muita paz e alegria a todos, queridos irmãos. Esses dias eu vi num filme, o seguinte comentário. O rapaz falava para o outro: olha, vamos fazer tal serviço que a gente vai ganhar muito dinheiro. Aí ele falou assim: mas existem coisas mais importantes do que dinheiro. Tu não pode se esquecer disso. E aí ele falou assim: não, é verdade, existe mesmo. O problema é que elas custam muito caro. Então isso parece até assim faz razão, faz sentido, numa visão muito materialista. Porque existem coisas que nos alegram tanto o coração e que não têm preço, que não podem ser compradas, que são sentimentos, essa alegria toda que a gente sente quando ajudamos alguém. Agora, também dizer que não pode ser comprada, vamos dizer, colocar entre aspas, que às vezes a gente consegue, com poucos recursos financeiros, fazer alegria para outra pessoa. Eu assisti agora há pouco um vídeo do John Leitão. Ele foi numa praça, lá num parque, e o objetivo dele é fazer alguns vídeos, mas principalmente desenvolver e levar alegria para as pessoas. Então, nesse vídeo, o que ele fez? Ele chegou para dois rapazes que estavam vendendo brigadeiro, e conversa: por que vocês estão fazendo isso? Bom, é para pagar a faculdade, ajudar a pagar as contas. E ele, um dos rapazes, estava fazendo um projeto na faculdade que tinha que comprar algum equipamento para poder finalizar. Então a gente vem para cá, faz alguma coisa, tenta trazer para vender. Acordamos muito cedo, nossa mãe ajudando, e fizemos esses brigadeiros, e a gente chegou agora e tá meio difícil de vender. Aí falou: quanto custa? R$2,50. Quer saber? Eu acho que eu vou comprar um. Vocês vendem um para mim? Nossa, claro. Quanto vocês têm aí? Tem bastante, né? A gente fez bastante, não vendemos quase nada. Não, mas conta aí, que eu vou comprar tudo. Aí eles ficam assim: mas como assim? Ninguém acredita, né, que vai comprar tudo. E aí ele dá risada, daí as pessoas entendem que ele tá só brincando, fala: tá bom, você vai querer um, vai querer mais algum? Não, vou levar tudo. Bom, enfim, é bacana de assistir, porque mostra, como a câmera é escondida, mostra a alegria dessas pessoas. E os dois rapazes começam a chorar quando percebem que realmente é verdade.
e dá até uma tremedeira, e abraçam ele. E o mais bonito é o seguinte: todos que ele fez isso, olham para o céu e agradecem a Deus. Moço, que Deus te abençoe. Mas foi Deus que mandou o senhor aqui. Eu estava precisando, e etc. Então, uma atitude dessa, além de motivar, levar alegria, como Fenelon fala, não que força, mas parabeniza, traz essa alegria de trabalhar. Então essas pessoas ficaram contentes porque estavam trabalhando e foram valorizadas. E a atitude desse rapaz levou todos a pensar em Deus. Então é de se pensar quantas vezes nós temos uma chance dessa, tudo o que as pessoas estejam vendendo, mas de valorizar o esforço desse trabalhador. Eu já comentei também aqui, uma vez estava conversando com uma prima e passou um rapaz e perguntou se tinha um trocado para ele. Aí ela falou que não, ele foi embora. Não passou 2 minutos, nós fizemos o seguinte comentário: puxa vida, só vem pedir, não sabe trabalhar, não sabe fazer nada, mas pedir sabe. Não passou 2 minutos, chegou um rapaz vendendo vasinhos de flor. Conclusão, também não compramos, né? E aí eu parei para pensar, falei, puxa vida, se vem pedir, não ganha. E a gente fala porque não vai trabalhar. Aí se vem trabalhando, também a gente não valoriza. Precisamos tomar cuidado. Se a gente tem a chance, tem a condição de repente, comprar alguma coisa, é de se pensar, né? É de se pensar. Fenelon, ele diz o seguinte, ele põe uma boa explicação aqui. O mau emprego da fortuna consiste em não fazê-lo servir, senão a satisfação pessoal. Agora, o bom emprego da fortuna é quando dele resulta um bem qualquer para outra pessoa. Então, que consigamos aproveitar, saber aproveitar o emprego da fortuna, não só o material, não só o emprego do dinheiro, mas essa fortuna da alegria, do entusiasmo, do bom ânimo. Porque quantas vezes uma palavra nossa pode comprar a alegria do outro, pode levar a outra pessoa a mudar de pensamento. Isso é bacana, isso é interessante. Às vezes uma simples brincadeira faz com que aquele pensamento, de repente, até ruim ou pernicioso desse nosso irmão, mude e seja quebrado aquele elo com aquela negatividade. Ele passe a pensar diferente e fazer contato com outro tipo de energia. E bastou o quê? Empregarmos bem essa fortuna, desse conhecimento que nós temos, essa fortuna da alegria que nós temos. Lembremos do Chico. Todas as pessoas que iam lá conversar com ele saíam reanimadas. E com problemas sérios, mas saíam reanimadas. Ele tinha sempre uma palavra de bom ânimo, ele tinha sempre uma história engraçada para contar e um sorriso para compartilhar. Muitos relatos que a gente ouve do Geraldinho e dos outros que tiveram contato muito tempo com o Chico Bacelli, falam que o Chico era muito divertido. Ele levava e compartilhava essa alegria com as pessoas. Então vamos nos esforçar para levarmos também essa alegria onde formos. E que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos. A gente ouve essas histórias, né? Como essa que o Márcio contou, a gente se comove, né? Já dá vontade de sair fazendo alguma coisa de útil, né? Pelos outros. Realmente, a gente vê que o bem movimenta o bem nos outros também, né?
Essa mensagem aqui do Evangelho, eu fiquei pensando assim o seguinte, que é curioso, né, quando a gente pensa nesses grandes espíritos, né, que reencarnam e que fazem, né, com uma missão. E normalmente eles não vêm numa condição monetária, uma condição social assim favorável, né? Pelo contrário. Então, eu me lembrei, por exemplo, da mãe do Chico, Maria João de Deus, que está relatado lá no livro Mensagens de Inês de Castro, que diz lá que ela, né, que em várias outras existências havia brilhado na cultura do mundo, pediu para aquela existência, né, a maternidade por tarefa primordial. E não só isso, né? Ela rogou, está escrito lá literalmente assim, que ela rogou ambiente de extrema carência material. Extrema carência material. Olha que incrível, né? E, enfim, e tantos outros, né, que desses grandes que a gente pensar, é exatamente a mesma coisa. Então, no caso dela, né, a gente fala, nossa, mas o que realizou Maria João de Deus, né? Senão trazer à vida um santo, né? Porque o Chico, se nós estivéssemos na Igreja Católica, no catolicismo, nós afirmaríamos, sim, que Chico é um santo, né? Por tudo que fez, por tudo que é, quantas curas não realizou, né? Nós não chamamos de milagres, né? Mas só uma questão de palavras. E os outros todos também, se formos pensar, no próprio Chico, que, né, uma semana depois do início da sua tarefa mediúnica, né, em que lhe aparece ali a Isabel de Aragão, acredito, se não me engano, pedindo para que ele doasse pães. E ele pensou naquele momento, mas como doar pães se não temos nem para nós, né? Então, era realmente uma situação de extrema carência material. Francisco de Assis também. Ele iniciou, né, a sua missão, assim, tirando até a roupa do corpo. Então, a gente vê que eles iniciam essa tarefa, iniciam as boas obras, que é o título ali da primeira lição que o seu Toninho leu, praticamente partindo do zero das coisas materiais. Então, os espíritos evoluídos, realmente, eles não necessitam das coisas materiais para iniciar essas grandes boas obras. E eu fiquei pensando nisso, eu pensei, meu Deus, né? E nós, né, que temos condições muito mais favoráveis, muitas vezes pensamos assim, nossa, eu gostaria de fazer alguma coisa, gostaria de ser útil, mas fazer o quê? Fazer como? Começar como? Eu não tenho muito, né? A gente acha tantos empecilhos, né, para começar, para se engajar, enfim. Então, refletindo nisso tudo, eu pensei, que incrível, né? Eles partem praticamente do zero, né? Essas grandes tarefas, mas imediatamente começam a surgir pessoas ao redor deles, né? Eles, os missionários, e começam a se reunir pessoas em torno deles. E
normalmente essas outras pessoas, assim, elas vêm e conseguem doar um pouco de si, doar um pouco do que tem. Então, eles vêm assim, né, como um cometa passando e dando oportunidade para nós, que às vezes não temos a ideia do que fazer, mas de nos engajarmos. Então, eles nem necessitam de nada, né? Nós ainda necessitamos para fazer muito menos, mas é o caminho, né? É esse o caminho. Então, a gente vai olhando esses maiores que nós, a gente se sensibiliza, a gente abraça a causa, que em última instância é do Cristo, e então a gente, eu acho que eu posso auxiliar com isso ou com aquilo, e a gente vai se encontrando também. Então, olha a necessidade, né? Eu continuei refletindo de, por exemplo, nesse momento, nesse dia, hoje, eu imaginar, imaginar a minha vida, mas não como se fosse minha. Então, a Raquel, né, na idade em que está, na posição social em que está, com a quantia no banco que tem, enfim, com a minha vida como ela é hoje. Então, se com esse entendimento que eu tenho, que a doutrina nos traz, desse tesouro do tempo, né, de cada dia na Terra, dessas grandes oportunidades, com o que eu tenho hoje, o que eu faria, o que eu deveria fazer? Se eu, por exemplo, chegasse hoje aqui para tomar esse lugar, com esse conhecimento que eu tenho. E aí a gente vai ver que talvez estejamos um pouco aquém do que nós pensaríamos, né? Não, eu acho que dava para ela fazer assim um pouco melhor, dava para se doar mais nesse sentido ou naquele. Enfim, é bom a gente olhar para a nossa vida, para os nossos recursos, como se não fossem exatamente nossos. Porque a gente consegue, né, com esse afastamento, né, ter uma visão melhor das possibilidades. Como nós sempre temos essa visão com relação à vida dos outros, né? Parece que a gente sempre sabe melhor como os outros poderiam não agir, melhor para si mesmos e melhor para a coletividade, e para a gente é difícil. Então, se a gente sai um pouco, a gente dá uma olhada geral e vê, não, né? Dá para ter novas ideias. Então, é isso. É isso por hoje, meus irmãos. Muita paz a todos. Que a paz continue entre nós. Que bênção o Evangelho de Jesus. E sobre essa lição, eu gostaria de lembrar de Zaqueu, passagem de Zaqueu. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele coloca que assim que Zaqueu subiu na árvore e viu Jesus, então Jesus o chama, ele quase cai da árvore, né? Ou deve ter caído, e corre e abraça Jesus. Então Jesus é convidado a ir até a sua casa. E no livro Boa Nova está relatado que os apóstolos, eles olharam aquele homem com muito preconceito. Porque na concepção da época, um homem rico, ele era mal visto. Então, os apóstolos pensavam assim, mas ele, que juntou tanta fortuna, com tanta gente passando necessidades, etc. Então veja bem, Jesus vai até a casa dele, de Zaqueu. E Zaqueu oferece uma refeição, né, para Jesus, os apóstolos, e para as pessoas que acompanhavam Jesus. Então tinha mais gente, todo mundo lhe atendeu. E olha que interessante o que ele vai falar. Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida.
Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, disse Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou Jesus, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Senhor, Senhor, exclamou Zaqueu, tão profunda a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei 4 vezes mais. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Impressionante, Zaqueu já tinha a alma preparada pelas suas ações. Então ele não se comoveu com a presença física de Jesus, simplesmente. Ele já estava envolvido na mensagem de Jesus através dos seus atos, porque consta aqui que ele se preocupava com as famílias desempregadas, os pais desempregados, e procurava empregar a fortuna que lhe vinha às mãos, gerando emprego, como já foi colocado. E ele mantinha um desejo sincero de conhecer Jesus pessoalmente, porque ele já admirava Jesus pelas notícias que recebia, pelos ensinos que Jesus espalhava. Então Zaqueu já entrava em comunhão com o pensamento, com os ensinamentos do Cristo. Interessante a gente analisar, porque quando Jesus fala para ele a verdadeira salvação, que a gente vê que a salvação ela tem um preço, né? A salvação tão falada em todas as religiões, né? Ela tem um preço que é o preço da renúncia, que é o preço de renunciar. É um capítulo assim empregado a todos, né? Então o nosso Chico, ele renunciou. Que fortuna ele renunciou? Que fortuna imensa, de quantos milhões que ele renunciou, vivendo da sua aposentadoria, sempre do seu ordenado, do seu salário, e os milhares de livros que eram vendidos eram repassados para as obras assistenciais, e ele nunca pegou dinheiro nenhum. O capítulo da renúncia. Nosso próprio Chico Xavier, que Francisco de Assis, que é o mesmo espírito, lá atrás a gente já vê ele renunciando. Consta na história que o pai de Francisco de Assis era dos comerciantes mais prósperos da época. Vamos dizer assim, era um bilionário de hoje. E Francisco deixa um patrimônio bilionário para ir cuidar dos leprosos. Então veja que espírito é esse. Ele nunca condenou a riqueza. Pelo contrário, né? Tudo que ele colocava à mão gerava riqueza. Mas ele distribuía. Porque na sua evolução espiritual, ele já não precisava mais ter um helicóptero, não precisava ter uma mansão, não precisava mais ter uma Ferrari, porque isso não preenche mais ele. Um espírito evoluído, isso não preenche. Um carro de alto custo, de luxo, não satisfaz, não preenche, não tem necessidade mais. Porque ele encontra a satisfação, a alegria íntima nos valores espirituais, fruto das ações. Então a gente vê muito milionário depressivo. Por que será, não? Será que não era como Zaqueu, milionário, também sentindo vazio dentro de si? De repente chega um grau evolutivo que o ouro não preenche mais, não satisfaz mais. Aí a pessoa começa a experimentar aventuras, né? Começa a experimentar coisas além, para ver se a coisa ganha graça, porque já perdeu a graça. E por que perdeu a graça? Não é hora de partir para o lado espiritual? É assim, é ali que está o convite. Zaqueu sentiu o vazio que o ouro deixa. Que Jesus falou: eu vos dou a paz que o mundo não pode vos dar.
Então ninguém vai encontrar, já diz o Evangelho, ninguém vai encontrar satisfação, nem mesmo sendo eternamente jovem, nem mesmo sendo eternamente belo, nem mesmo sendo eternamente rico. É impossível. É um poder que a matéria não tem essa condição. Ela tem condição de nos iludir, mas ela não tem condição de ser verdadeira, como é a conquista dos valores espirituais. Então, um homem grande, ele trabalha ainda mais, né? Então, ele movimenta a engrenagem do progresso e distribui. Interessante a gente ver isso tudo. Por exemplo, uma inteligência de um médico, por exemplo. A gente tem o André Luiz, né? O nosso querido André Luiz. Tem uma passagem do livro Nosso Lar que diz assim: André, você nos seus 15 anos de clínica também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, você praticou esses atos de maneira, fez por fazer. Mas você pode verificar que mesmo fazendo por fazer, sem sentimentos, o verdadeiro bem espalha bênçãos em todo o nosso caminho. Desses 6.000 beneficiados, 15 não esqueceram. 15 não esqueceram e têm enviado, até hoje, orações em seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Então, veja que interessante, de 6.000 receituários gratuitos que ele emitiu, 15 nunca o esqueceram por aquele ato. E as orações desses 15 foram decisivas para o auxílio do André Luiz depois de sua morte. Olha que interessante. Isso faz a gente pensar, né, que é como o ouro. Quantas toneladas de pedra tem que quebrar para encontrar umas gramas de ouro, né? Então, vamos acelerar o passo e fazer aí pelo menos 6.000 auxílios ao nosso alcance para ver se a gente consegue 15 almas caridosas que não nos esqueçam e orem por nós, né? Muita paz a todos. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos, que os bons espíritos possam nos intuir nesse aprendizado e que nos dê força para colocar em prática. Nas obras de André Luiz, os espíritos dizem que o espírito quer que se encontre onde quiser no universo, ele gasta, ele usa, ele usufrui daquilo que pertence a Deus. É só nós pensarmos, né? A água, o alimento, nosso corpo físico, a matéria, tudo pertence a Deus. Então, quando os espíritos vêm nos trazer essas lições maravilhosas que eles nos trazem, estamos convidando a raciocinar, a pensar, a estudar. E nada melhor do que estudar em conjunto, como fazemos. Porque cada um de nós traz uma ideia, uma história, um pensamento, destaca. Como dizia Emmanuel, a Alcione no livro Ave Cristo, né? Quando ele ensinava ela a pensar luzes do Evangelho, através de destacar uma frase do Evangelho. Então, realmente, precisamos estudar. Então, quando Fenelon diz aqui, o homem sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe confiou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, temos que estar preparados, né, para essa prestação de contas. O que nós fizemos de nossas vidas, com tudo que Deus nos ofereceu e nos cedeu, como bênção e oportunidade e vida. Jesus já nos advertia, já há 2000 anos atrás, na parábola do servo infiel, né, do mordomo infiel, quando Jesus nos recomenda
que nós possamos angariar amigos com as riquezas da iniquidade. Riquezas da iniquidade. Precisamos pensar o que é. Por que Jesus se refere a riquezas da iniquidade? Né? Eu deixo aí para todos pensarem o que seria. Será que o que nós estamos ganhando é realmente tudo que vem honestamente? Será que tudo que nós ganhamos ou temos, possuímos, é do nosso esforço total e de boa vontade em realmente colaborar nas nossas horas de trabalho junto com aqueles que nos oferecem o trabalho? Enfim, é para a gente pensar. Mas Jesus, então, recomenda que essa riqueza, né, cada um que tem, venha angariar amigos com as riquezas da iniquidade. Para que quando esta nos faltar, haverá quem venha nos acolher, venha nos receber nos tabernáculos eternos. E daí talvez até mesmo aliviando essa prestação de contas, né? Olha, eu utilizei muito do que não era meu, mas ajudei, olha aqui, ajudei aquele irmão, aquele outro, né? Então, nós precisamos realmente estar atentos a isso aí. Porque nessa pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta é não. Ela é obra do homem e não de Deus. Dá a impressão aqui que os espíritos estão dizendo, olha, todo mundo tem que ser igual, né? Essa desigualdade tem que desaparecer. Já pensando na parte material, né? Mas não é isso que ele está querendo dizer aqui. O que é obra do homem é a desigualdade que ele fala aqui, que um dia tem que desaparecer, é do senhor e escravo, do rei ou subalterno, né? Mesmo com relação a essa polarização que nós estamos vendo, muitos chamam de minoria, né? Muitos chamam de minoria, não existia isso no passado entre nós, parece que agora, com essas ideologias que vêm das trevas, né? Nos polariza, coloca um grupo contra o outro. Parece que essas desigualdades sociais parece que se multiplicaram. Isso é coisa do homem mesmo. Eu diria até das trevas, né? Porque o que nós somos para Deus, seja em qualquer lugar, em qualquer posição que estejamos, o que nós somos? Filhos de Deus, espíritos em provas e expiações, espíritos em crescimento espiritual, ganhando experiências nessas diversas posições que aparentemente não, que nós classificamos como diferentes, né? Mas para Deus somos todos iguais. Porque, olha, basta, só para complementar isso, né? Essa questão ainda, na pergunta 806A, na resposta, ele dá assim, a pergunta é, essa desigualdade desaparecerá um dia? Então, a resposta, mas no final, um dia virá em que os membros da grande família, dos filhos de Deus, que somos todos iguais para Ele, né? Não se examinarão pelo sangue, ou menos puro, mais ou menos puro. Aqui ele se referiu apenas ao sangue, porque era uma das classificações que se fazia na época. Hoje a gente pode diversificar isso, né? Como que a gente já sabe, é bom nem comentar isso, dizer essas palavras aqui, senão o YouTube vai cortar lá depois. Mas, vamos lá. Para a gente realmente concretizar essa ideia, né, afirmar essa ideia, que não é com relação à desigualdade material,
Veja na pergunta 811, quando Allan Kardec pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível? Ela alguma vez existiu? Resposta: não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Aqui a gente pode entender também como a diversidade das provas, as diversidades das necessidades espirituais que nós temos que se submeter, reencarnando, uma hora de uma posição, outra hora em outra posição, uma hora vem com riqueza, com facilidade material, outra hora vem com dificuldade material, né? São necessidades. E essas diferenças, hoje nós compreendemos pelo Espiritismo, que elas estimulam, então, o exercício das virtudes, a prática da caridade, que é o objetivo da vida, que é o caminho que nos salva, que realmente, né, como diz lá, fora da caridade não há salvação. Então, cada espírito tendo uma necessidade, reencarnando em uma determinada condição, para Deus somos todos iguais, não há diferença, apenas espíritos em crescimento. Então, quando os homens, né, veem essas doutrinas, essas ideologias, querendo igualar, querendo combater as indústrias, a produção, a ciência, onde os espíritos dizem que é através do acúmulo das riquezas num determinado lugar é que vão surgir os avanços da ciência, tanto da indústria como da medicina, e tudo que o homem está hoje evoluindo, né? Então, essa possibilidade que nós estamos tendo de poder fazer uma reunião como nós estamos fazendo, quanta tecnologia, quanto cérebro foi gasto, quanto dinheiro investido para chegar nesse ponto que nós estamos chegando e fazendo de graça, aparentemente sem gastar um tostão, né? Eu lembro que quando os meus filhos, na década de 90, estavam fazendo intercâmbio fora do Brasil, 1 minuto de telefone, eu sei que um mês lá, naquela época, eu gastei R$800 para falar 10, 15 minutos no mês. Hoje a gente conversa horas e horas, né? Como nós estamos conversando aqui, como se estivesse aqui. Então, quantas bênçãos, né? Por ter esse desenvolvimento, por o homem ter alcançado esse desenvolvimento. Então, tudo isso vem de Deus. E nós precisamos estudar, nós precisamos ter discernimento, pensar, raciocinar, né? O que é do homem, o que é das trevas e o que é de Deus. E o Espiritismo é essa, como diz São Vicente de Santo Agostinho, no capítulo 14, que o Espiritismo veio lançar a luz. Lá ele coloca, naquele caso, um dos problemas do coração humano. Eu diria que o Espiritismo vem lançar luz em todos os nossos problemas, né, do coração humano, no entendimento da vida, no objetivo da vida, enfim, essa maravilha que Deus nos oferece, mas que nós precisamos estar atentos, porque um dia nós vamos ter que prestar contas, se nós realmente estamos utilizando, né, não somente em nosso favor, mas em favor também daqueles que momentaneamente reencarnaram numa condição de dificuldade e que estão exercitando a humildade, a paciência, a resignação, enquanto aqueles outros estão desenvolvendo o desprendimento, a misericórdia, a abnegação e etc. Então, essa é a maravilha, essa é a luz que Deus nos envia como bênção e oportunidade de entendimento.
Que Ele nos abençoe a todos. Prezados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. Agradecendo os comentários, que cada um trazendo a sua opinião, forma o conjunto, né? Essa é a bênção do Evangelho. Zé Roberto, Márcio, Raquelzinha, Davi, Carrara, e sempre com as lições abençoadas do Evangelho, né? Hoje uma de Fénelon, que nós conhecemos, um espírito de envergadura moral, trabalhador, né, da codificação. O Livro dos Espíritos trazendo para nós o esclarecimento. Mas hoje, irmãos, eu vou colocar o seguinte: Chico Xavier, Mandato de Amor, autores diversos. Dona Carmen Pena Perácio fala sobre Chico. O espírita mineiro entrevistou em 67 a senhora Carmen Pena Perácio, veneranda senhora que orientou os primeiros contatos de Chico Xavier com o serviço mediúnico. A gente precisa saber desses fatos, né? Uma palavra deveria se fazer ouvir neste aniversário de mediunidade de Chico Xavier, a de Dona Carmen Pena Perácio, veneranda mulher que orientou os primeiros passos do médium em seu trabalho juntamente com seu esposo, o senhor José Hermínio Perácio, recentemente desencarnado. O espírita mineiro esteve em sua residência em Belo Horizonte, com o objetivo de colher as impressões tão valiosas para esta nossa edição comemorativa, tendo sido fraternalmente recebido. Dona Carmen, cuja vivacidade espiritual causou-nos a maior admiração, colocou-se inteiramente à vontade para responder a todas as perguntas que lhe formulamos. Eis a seguir o resultado de nossa entrevista com a dedicada servidora do Espiritismo à luz do Evangelho Redentor. Poderia dizer-nos alguma coisa quanto aos motivos da aproximação de Chico da doutrina dos espíritos? Pois não. Em maio de 1927, adoeceu em Pedro Leopoldo uma irmã de Chico, atingida por violenta obsessão que à época foi considerada como loucura. Meu companheiro, José Hermínio Perácio, atendendo a pedido do senhor João Cândido Xavier, pai de Chico, que desejava ver sua filha curada, foi a Pedro Leopoldo ver a enferma. Onde residia a senhora na época? Morávamos na fazenda Maquiné, município de Curvelo, para onde a doente foi levada por meu marido, que era médium curador. Na fazenda Maquiné, com o auxílio de nossos protetores espirituais, sob a misericórdia do infinito, ela obteve grandes melhoras, restabelecendo-se muito depressa. Estava presente a reunião em que Chico recebeu a primeira mensagem do plano espiritual. Como se iniciou Chico na mediunidade, no desdobrar dos acontecimentos a que a senhora se refere? Ela diz: na segunda quinzena de junho de 1927, na segunda quinzena do mês de junho de 1927, meu marido e eu acompanhamos a irmã de Chico, a Pedro Leopoldo, com a alegria de restituí-la ao lar, curada da obsessão da qual
fora cometida. Ali demoramos-nos por alguns dias. Compreendemos, então, que os nossos irmãos em Pedro Leopoldo necessitavam de um grupo espírita evangélico. Meu esposo e eu, com alguns companheiros, fundamos o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que funciona até hoje. Lembro-me que na sessão pública de 8 de julho de 1927, o centro funcionava numa residência particular. Ouvi um amigo espiritual aconselhando que Chico tomasse do lápis a fim de experimentar a psicografia. Transmiti a recomendação e Chico obedeceu imediatamente. Isso em 1927. Chico tinha 17 anos, adolescente. Recebendo de maneira muito rápida várias mensagens que foram assinadas por um benfeitor do alto. Ficamos todos muito contentes com o fato, sendo que daí a 2 dias voltávamos para a nossa casa de Maquiné. Chico acompanhou-nos para ficar em nossa companhia durante alguns dias na fazenda. E aí, na primeira reunião mediúnica que efetuamos após a chegada, no momento das orações, com aquela humildade que sempre o acompanhou, perguntou-nos se podia fazer parte em nossas preces, o que naturalmente foi permitido com muita alegria para mim e para o meu companheiro. O que aconteceu de novo, então? Durante a reunião, enquanto estávamos pedindo em oração ao Senhor pela conservação da melhora de nossa irmã, ouvi uma voz suave, doce, tão cativante que logo reconheci não pertencer a qualquer criatura encarnada. A voz declarava ser Emmanuel, amigo espiritual de Chico. Depois de ouvi-lo, surgiu em minha visão mediúnica uma bela entidade com vestes sacerdotais e apresentando uma aura tão brilhante que, através da luz que irradiava, eu podia ver seu rosto calmo, tranquilo e sorridente. Depois de identificar-se como sendo amigo espiritual do jovem ali presente conosco, recomendou-me: irmã, fale ao Chico para tomar do lápis e papel. Imediatamente providenciamos a busca deste material sob forte emoção. Alguns instantes depois, Chico passou a receber uma mensagem. Terminada a psicografia, vimos que a mensagem orientava a continuação do tratamento de nossa irmã e era assinada por sua mãe, Maria João de Deus, que tantas vezes lhe aparecera através de sua vidência mediúnica. Como receberam esse acontecimento? Com muita alegria, porque em seus dizeres maravilhosos, tais páginas traziam sadios conselhos para todos nós, os necessitados de amparo espiritual, com instruções muito importantes para a doente que fora recuperada, para mim, que também me achava no início do desenvolvimento mediúnico, para meu marido e para Chico, a quem a mensagem incentivava as tarefas curativas na aplicação dos fluidos magnéticos que possuía em benefício dos sofredores. Quer dizer, dona Carmen, que a senhora identificou a presença de Emmanuel junto de Chico antes dele mesmo? Sim. Nosso caro Chico somente passou a percebê-lo mediunicamente 4 anos mais tarde, em 1931. A senhora pode explicar a razão disso? Amigos espirituais me disseram por várias vezes que ele acompanhava Chico de muito perto, desde a infância, e que ainda depois de seus primeiros passos na mediunidade, ele, Emmanuel,
observava e protegia, deixando que outros amigos desencarnados lhe exercitassem a mediunidade escrevente antes que ele pudesse começar com a grande tarefa dos livros psicografados. Com respeito à tarefa dos livros mediúnicos, a senhora observou mais alguma coisa? Sim, numa de nossas reuniões, nos primeiros tempos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, me foi mostrado um quadro fluídico que, na época, nenhum de nós entendeu. Mediunicamente vi que do teto estava chovendo livros sobre a cabeça de Chico, sobre todo o grupo. Mais tarde, quando foi publicado o Parnaso de Além-Túmulo, vim a saber, através de um espírito amigo, que a visão fora criada por Emmanuel, que desejava avisar-nos, simbolicamente, quanto à missão que Chico viria a desempenhar, recebendo livros do plano espiritual. Posso dizer que o quadro da chuva de livros foi maravilhoso. Decorridos quase 40 anos, guardo ainda em minha memória, como se tudo tivesse acontecido ontem. A senhora e seu esposo continuaram na fazenda de Maquiné. Pouco tempo depois, em maio de 1927, recebemos conselhos dos amigos espirituais para transferirmos residência para Pedro Leopoldo, pois, com a presença do meu companheiro, o desenvolvimento do nosso estimado Chico se faria com maior facilidade. Sempre dedicamos a Chico especial afeição, e assim nos foi muito agradável a mudança da fazenda de Maquiné para Pedro Leopoldo, onde continuamos sob as ordens de nossos guias. Além de nossas sessões habituais, no centro reunimos meu marido, Chico e eu. Depois de muitas mensagens familiares e íntimas, Chico começou a receber poesias comoventes e lindas, assinadas por poetas, e não conhecíamos nem mesmo de nome. Havia noite em que até mesmo 3 poesias eram psicografadas. Já possuíamos bastante material quando meu companheiro sugeriu a Chico que escrevesse ao senhor Manuel Quintão, naquele tempo diretor da Federação Espírita Brasileira, explicando o que estava acontecendo e pedindo orientação. Então respondeu logo, imediatamente. Disse-nos em carta a Chico que havia lido as poesias que ele enviara. Pedia a remessa de outras mensagens que tivéssemos em mãos e de outras mensagens que tivéssemos em mãos. Comunicávamos que a Federação providenciaria a publicação de um livro. Surgindo, então, o Parnaso de Além-Túmulo. O senhor Manuel, então, deu-nos grande estímulo. E depois? Depois vieram outras mensagens maravilhosas de outros espíritos. Vários companheiros encarnados, entre eles meu marido e Juquinha, se devotaram, então, com mais ardor pela cristandade, em consolidação das tarefas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que merecia cada vez mais nossas atenções. Ficaram muito tempo em Pedro Leopoldo, 6 anos, de 1928 a 1934, premidos por necessidades materiais, mudamos-nos para Belo Horizonte, onde estamos até hoje, ficando como presidente do centro, naquela época, José Cândido Xavier, irmão de Chico. Conte-nos algo de que se lembra relativamente à presença de Chico nas reuniões. Além das mensagens que nos instruíam e confortavam tanto, inúmeras vezes éramos surpreendidos por fatos interessantes, como pétalas que caíam do teto junto a nós
e perfume de rosa no ambiente. Como a irmã recorda aqueles dias que já vão tão longe, com muita emoção e saudade. São 40 anos que se foram, e aqueles dias maravilhosos jamais poderão ser esquecidos. De joelhos, peço sempre ao nosso Pai de amor cada vez mais luzes e forças espirituais para o nosso bondoso Chico. É uma reportagem do jornal Espírita Mineiro. E consta também que esse casal, José Lina Pelácio e Dona Carmen, que quando foram para Pedro Leopoldo com o Chico, o Chico não conhecia ainda os livros, né, de Kardec. Então, esse casal levou para o Chico, de presente, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e um livro dos Espíritos. E que esses 2 livros passaram a fazer parte das reuniões que o Chico realizava. Então, por isso que até hoje, né? Então, nós temos na nossa reunião um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e um exemplar do Livro dos Espíritos, que data daquela época, que foi o que o Chico adotou nas reuniões dele. Então, prezados irmãos, é uma reportagem que eu achei muito interessante, do início do Chico no campo da mediunidade e que resultou depois nessa missão extraordinária e maravilhosa, que hoje somam mais de 500 livros psicografados em todas a nomenclatura, né, da mediunidade. Poesias, contos, romances, etc. Então, prezados irmãos, tudo isso nós precisamos, né, ter o conhecimento, porque nada iniciou de mão beijada e simples, né? Então vemos que foi devido a uma obsessão terrível de uma irmã dele, e que a dedicação desse casal resultou nisso tudo. Então, por isso que nós precisamos abraçar a mensagem do Espiritismo, né, que Kardec nos trouxe, que são essas reuniões, esses encontros, esses fatos. E nós temos conhecimento. Queremos agradecer profundamente essa oportunidade e abraçar a todos, né, para que continuemos nesse propósito elevado de divulgar o Evangelho de Jesus. Então, nesse momento tão importante da nossa vida, né? Enfrentando todas essas provações, que nos fortalece e nos encoraja. Muita paz a todos. E a Beatriz, dando continuidade, vai... Meus irmãos, então, antes da prece de encerramento, nós gostaríamos de hoje, aqui na nossa live, na nossa reunião do Evangelho, fazer o lançamento da nossa campanha do Natal. Então, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês. Deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês. E eu vou compartilhar, então, com vocês o nosso cartaz que o Fábio, nosso amigo, fez para a gente, para que a gente dê início, então, à nossa campanha de Natal. A nossa distribuição esse ano vai acontecer lá no Leque, como todos os anos, no sábado, 18 de dezembro. Então, a gente, desde já, pede a colaboração de todos. Essa campanha é para doação de alimentos, tá? São os itens básicos da cesta básica, né? Para que a gente possa, então, fazer uma festa bem bonita e ajudar, como sempre, né, Pai? E ajudar, então, todos os nossos assistidos, os nossos irmãos que vão até a nossa casa, né, em busca de uma pequena contribuição e uma ajuda que o nosso coração pode dar para eles. Então, é com muita alegria que na noite de hoje a gente dá início à campanha do nosso Natal, que vai acontecer em 18 de dezembro.
Então, esse cartaz eu vou disponibilizar nas redes sociais e peço que todos vocês, então, repliquem nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, para que a gente consiga, mais um ano, fazer uma festa bem bonita com a distribuição dos gêneros aos nossos irmãos que virão à nossa casa para receber. E as crianças também, brinquedos. Essa campanha aqui é para doação de alimentos, tá bom? Então, queremos agradecer e, mais uma vez, com muita alegria, dividir com vocês esse momento, então, do início da nossa campanha. Vou voltar aqui agora, então, para a nossa live, ou para a apresentação, e agora, então, a gente pede para a Cida Sanfins fazer a nossa prece de encerramento. Joana, tem que ligar o som, querida. Desculpa, gente. Senhor Jesus, somos realmente afortunados e nos reunimos todas as quintas-feiras em torno do Teu Evangelho. Agradecendo, Jesus, por esta oportunidade e pedindo que a Tua luz, o Teu amor e o Teu amparo esteja em todos os lares do nosso planeta Terra, trazendo a paz, a esperança a todos nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigada mesmo. Obrigada de coração por nos reunirmos para comentar e para aprender. Todos nós possamos ter assimilado os ensinamentos de hoje. Que a sua luz, Jesus, esteja também nos presídios, nos hospitais, nas creches, asilos. Esteja também, Senhor, nos lares daqueles que estão desempregados e sem esperança. Que a tua luz, a tua paz esteja em cada coração. E que possamos, Senhor, todas as quintas-feiras, continuar nos reunindo em torno do Teu Evangelho de luz, de paz e de esperança. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Vamos ouvir agora a mensagem da noite. Liane, pode ler a mensagem. Boa noite. Estamos sem energia aqui, por isso está esquisita a luz, tá? Boa noite. Jesus os abençoe hoje e sempre. Que glória estar em sintonia e poder transmitir uma mensagem. Eu quero agradecer a Deus e a Jesus cada minuto de minha última existência. Apesar de ter sido tão breve, cada minuto foi essencial para minha evolução. Não se assustem com as provas breves. Quem deixou a vida terrena cedo, cumpriu com as atividades que ainda precisava cumprir, mas não era necessário ter uma jornada tão longa. Apenas o tempo essencial e necessário para atingir o novo estágio e retornar à vida verdadeira. A família que ama, sente falta e até sofre em alguns casos. Mas acreditem sem temer. Nenhuma folha cai da árvore antes do tempo e sem a permissão divina. Confiem, cada um tem sua prova, sua necessidade e, portanto, seu período essencial e necessário para habitar a terra. Aproveitem, portanto, cada instante, pois não nos é dado saber o dia da nossa partida antecipadamente. Jesus os abençoe a todos e Deus conforte cada um dos vossos corações. Eulália. Meus irmãos, boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima reunião. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Linda campanha. Boa noite.